Eu me chamo Alexandre Gazé, sou pró-reitor da Universidade Cândido Mendes, aqui em Nova Friburgo, carioca em processo de extinção e adoro a nossa cidade, a cidade que eu escolhi para viver. A cidade que eu há muitos anos vim e não consegui sair mais. Sou cidadão friburguense, tenho a nossa comenda Barão de Nova Friburgo, enfim, a cidade que eu exerci funções públicas, privadas, e que eu tenho muito carinho e muito amor. Uma cidade que eu brigo muito por ela e vou sempre ser um grande soldado na defesa desses preceitos que são tão importantes quando você gosta e ama de uma terra fecunda, de uma terra importante, de uma terra que, apesar de tudo, continua aí altiva, forte e firme, abrigando os seus filhos, que é o meu caso também. Eu aqui respondendo a vocês aqui na TV Zoom hoje, com muito carinho, eu posso dizer que a nossa cidade ela é fundamental, porque me lembra muitos casos porque eu passei aqui. Fui, em determinada época, secretário municipal de educação da cidade e pude desenvolver um trabalho ao lado do prefeito Paulo Azevedo, na época o prefeito Neuci da Silva, foi muito bom. A educação era considerada de primeiríssima classe. Nós tínhamos grandes colégios municipais, colégios que marcaram época pela sua qualidade, pela qualidade do ensino que apresentavam. Eu tinha e tenho muito orgulho de ter participado dessa época e desses governos alguns anos atrás. Olha, grandes coisas aconteceram na trajetória da minha vida em Friburgo, muitos marcaram a minha fase. E eu falei, já que eu falei em Secretaria de Educação, me lembro muito bem quando fui chamado pelo prefeito Paulo, que disse, olha, a criança não pode faltar nada, tem que ter tudo, capricha na merenda escolar, coloca na merenda escolar, eu quero até ovo na merenda escolar, bota tudo, não pode faltar nada. E a dificuldade que nós tivemos para levar o ovo para as escolas, para distribuir o ovo, não que o ovo fosse tão difícil de ser colocado na merenda, não, era o transporte do ovo, para se levar dúzias e dúzias de ovos a todas as escolas do município. O transporte quebravam, os ovos quebravam, era muito difícil transportar os ovos. E realmente naquela época as embalagens não eram tão desenvolvidas, hoje você tem uma embalagem mais fortalecida. Isso me marcou muito, porque o prefeito na época, Paulo, dizia, olha, não pode faltar nada, a criança não pode faltar nada. E uma outra coisa que eu me admiro muito e me lembra muito como um fato muito importante é a nossa cidade querida, naquela época, está desenvolvendo um processo de educação muito importante, quando a gente valorizava muito a alfabetizadora. Perante as alfabetizadoras, sempre se dizia, nós temos que nos postar de joelhos. Uma alfabetizadora é alguma coisa de sagrado, ainda é até hoje. Quão difícil que é alfabetizar uma pessoa. Eu me lembro, na época, desenvolvemos um trabalho de alfabetização, inclusive dos garis de Nova Friburgo. Que época boa, que época fantástica, onde a educação era realmente privilegiada, onde a educação era muito sentido. Tomara que nós possamos voltar a essa época e possamos ter muito orgulho sempre do nosso sistema educacional, não só no município, mas no Estado, na União e em todo o Brasil. Educação é prioridade e eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa terra. Como friburguense já com todos os sentidos de coração, de cabeça, de presença, eu posso dizer a vocês que essa é uma terra canônica, que a nossa terra é realmente a Brasília do Rio de Janeiro. Para cá eu vim para dirigir a nossa Cândido Mendes, com interesses pessoais, inclusive porque eu tinha um filho que tinha necessidade de uma boa respiração e aqui se encontrava um ar muito puro e até hoje ainda se encontra, uma água muito pura, água que cura. A nossa cidade tem essa prioridade absoluta da água que curava, inclusive os tísicos, os tuberculosos, aqueles que precisavam de auxílio médico, vinham para cá para se cuidar nas águas da nossa cidade, que até hoje se apresentam puras, cristalinas, pela mata imensa que ainda circunda a nossa cidade. Essa cidade que realmente nos orgulha, Nova Friburgo, uma cidade canônica, Brasília, a capital do interior do estado do Rio de Janeiro.